E vocês viram que a culpa não é só de deixar as crianças, né? Aí a culpa entra muito maior do que a gente pode imaginar. E vamos lá. E aí ela disse sim, exatamente isso. Acho que nem eu tinha percebido, mas exatamente isso. E aí a pergunta que ela faz a Freud, por que você sabia e não falou antes? Deixou eu nas sessões, vindo aqui, falando, conversando e trazendo. Por que não disse antes? Você já falou para alguém alguma coisa muito óbvia na vida da pessoa e ela, não, nada a ver. Aí passou um tempo e ela fez exatamente aquilo, ou era exatamente aquilo que você tinha dito. Já aconteceu? Só comigo, né? O que acontece? Aqui tem uma questão da psicanálise que eu acho muito legal. A pessoa ter o tempo dela de interpretar, de se analisar, de se ver. Hoje há muita tendência de fazer gurus. O que é guru? Vem que eu falo na sua vida. Eu sei exatamente o que você está sentindo. E a pessoa vai ser sempre passível. Ela nunca tem a capacidade de analisar, ela nunca tem a capacidade de refletir, ela só vai lá dizer, vamos ver o que meu horóscopo diz, vamos ver o que a leitura do não sei o que diz, vamos ver o que né? Sei lá, o que dizem de mim. Né? Lembrei até, eu sempre brinco, tem uma igreja, uma vez que convidou meu marido e disse assim, e ele falou muito sério, na ingenuidade, eu cutuquei, né? Tipo, só agradece o convite, né? Mas tem uma lógica, vai falar do que eu sei, tipo, uma coisa óbvia, mas o ser humano tem essa coisa de entregar do outro se revelar. Mas a gente fica dependente, isso nós temos que tomar cuidado. Aí eu sempre dependo do que o outro vai me dizer, inclusive o que eu devo fazer. E aí Freud vai dizer, né? Você não sabia. Ou melhor, não queria saber. Não acontece? Às vezes quando a gente fala com algumas pessoas, mas é claro! E a pessoa não quer saber sobre aquilo, não quer ver. Ele disse que queria tirar isso da minha cabeça e não pensar mais no assunto. E creio que ultimamente tenho conseguido. Porque foi que você não estava disposta a admitir essa inclinação, estava envergonhada de amar um homem? Freud não sossega. Ele diz assim, tá, ok, gosta dele, mas qual é o problema? O que tem? Você está apaixonado por ele? Como você está agindo com culpa, desenvolvendo uma doença como se fosse um crime, né? O que tem aí? E aí, então vamos ver, né? O amor da jovem por ele, ela vai começar vai entender quando que começou, vai contar a história desse amor aí. Ela disse, olha, começou quando um dia ele veio falar comigo muito querido. Ele falou comigo de uma maneira diferente. Já viram esse filme também? Ele disse, ele foi diferente, ele falou comigo, ele me olhou com uma forma que ele nunca tinha me olhado. Tá fácil, né? Essa mulherada, né? E aí ela disse, só que depois não aconteceu nada, não mudou nada, ele continuou me tratando como a cuidadora dos filhos e tal, e aí eu fui murchando, né? Foi pensando, mas será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não tenho que esquecer e tal? Né? Então, tá resolvido. Ela fala do amor e ela entende que é um amor impossível, porque ele não corresponde a ela da mesma forma, né? Inclusive, ela começa a entender assim, pode ser que ele olhou diferente pela salvação de ter alguém responsável para cuidar das filhas, com gratidão, né? Às vezes a gente tem isso e olha realmente para as pessoas, mas não é diferente, né, do amor apaixonado. E aí ela diz, não tem, pois não aconteceu nada, ele nunca foi desrespeitoso, nem nada, tal, né? Então, resolvido, gente. O Freud nunca tá resolvido, né? Acabou o sintoma dela? Aí que tá. Qual que era o foco? Aí que é extremamente importante, que eu amo também, né? Peraí, vamos ver o que resolveu com base no sintoma. Mesmo que a gente vai ver mais pra frente que a psicanálise nunca vai ter foco só em eliminar sintoma, tá? Porque senão é o remédio pra dor, que a dor só camufla, né? E se os sintomas persistirem? E aí eu pergunto para vocês, vamos passar o microfone para vocês de casa também, ela deve esquecer ele ou ela deve investir nessa relação? O que vocês acham aí? E se ele também passar a gostar dela? Ou se ele gosta e também não se dá conta, o que vocês acham? Eu acho que ela tinha que lutar, ué. Ela tem, como é que diz, informação privilegiada. Dentro da casa do cara, cuidando dos filhos do cara. Não, você vai comendo pelas beiradas. Solta, livre e sem medida. Não há impedimento formal, nem na lei, nem nada que impeça. Mas se ela gosta dele, pelo menos eu colocaria
Eu tentaria. Eu falar para ela, vai, minha filha, tenta. Se não der, você vaza. Exatamente. Vai, querida, vai, se joga. Verdade, eu também pediria sim para ela expor os sentimentos dela. Ela ia lá e falar, querida, o não, né? Enfim, a gente vamos procurar o sim, né? Não custa. Sobe a saia, né? Naquele tempo, 1800, a saia comprida, sobe a saia. Mostra os calcanhares, querida. A canela e vai com tudo. Quem acha que não tem nada a ver, ela só ia pagar mico e que até ia... Lembrem-se disso, ela tem... Eu fiz a promessa de ser mãe, não de ser esposa, né? Ótima forma de Alguém Viúva quem morre. Alguém casaria porque são consequências, né? Alguém casaria com o marido da melhor amiga se ela morresse aqui? Sim. Nunca seja minha melhor amiga. Só pra eu saber. Isso. Você é solteira. Morreu. Outra morreu. A melhor amiga é da melhor, né? Mas isso aí vai muito além, né? Veja pelo lado bom, já até me conheci e tal. Ia cuidar bem dos seus filhos, do seu marido, gata. Ainda bem, né? Boa. Já conhece? Então vamos lá. E não tem certo e errado. Lembrem-se disso, né? A questão de decisão de vida não tem nunca. Isso é certo e errado. Ficou frio aí? Quer que ligue o ar? Tá. Quem não faria? Diz por quê. Moniz, não faria, tu falou, né? Vem cá, Moniz. Vem mais pertinho. Ó, nós vamos ouvir quem não casaria, tá, pessoal? Não é que eu não casaria, tem que ver, porque assim, ela com certeza já interpretou aí que ela estaria disposta a ter alguma coisa. Então, talvez, se ele querer se envolver com ela, ele também já teria demonstrado em algum momento. Porque já faz tempo que a moça faleceu, né? Então, olha aí. Tem essa questão. Aqui, outro lado. E se ela já meio tentou dar sinais e ele não, e ela entende que Aí tudo bem. Que isso aí é, né? Ok. Mas tá no começo. Vamos lá. Quem torce por um romance aí, né? Ok. Os sintomas persistem. Isso também é muito comum. Hoje a gente vai falar do deslocamento dos sintomas. Se troca um sintoma por outro. Isso Freud falou brilhantemente. Depois, nos próximos livros, a gente vai ver. Eu tô com uma dor muito grande nas costas. Eu dou uma melhorada. Nossa, tomei esse remédio, fui lá naquele médico, o cara benzeu, sei lá, melhorei. Mas daqui um pouco me vem uma enxaqueca insuportável. A gente chama de deslocamento de sintomas. Só mudou para outro órgão, não resolveu. Isso é muito importante a gente estar atento, tá? Então, ela continuou desanimada e deprimida e o cheiro de pudim queimado não desapareceu, embora tivesse se tornado mais fraco. Agora, antes ela tinha, além do cheiro de pudim queimado, bem mais leve, cheiro de charuto, fumaça de charuto. Agora o cheiro do pudim diminuiu e o cheiro do charuto aumentou. Vamos lá, então Freud vai falar isso, né? Que é os traumas secundários. A questão original, eles conseguiram ver. Ela tá nesse conflito e tal, acho que não dá para investir e tudo mais, né? E agora continua outro sintoma. Então, que são algumas outras coisas que agregam à história, que nos trazem traumas, sintomas secundários e sintomas também, tá? Vamos lá. Então, mais história. O que aconteceu aí, né? Eliminar os sintomas. Aqui Freud faz um adendo muito legal que eu quero falar sobre isso, né? Ele diz, eu não fiquei muito satisfeito com o tratamento. Primeiro, porque a gente não tem que só eliminar sintoma físico. A gente precisa resolver o conflito, né? Freud é genial por isso. O que aconteceu foi exatamente o que tem acontecido agora com a medicina. Lembra que a gente viu isso, né, no volume 1, quem estava aqui. Apenas eliminar sintoma não resolve. Você tá ali, ó, com conflito de amor, de culpa, com conflito ali do amor pelas crianças, vou ser a mãe, não vou ser a mãe, vou embora, vou começar a vida nova, vou casar com outra pessoa e vou deixar as crianças sem a mãe.
Só eliminar o cheiro não resolve. Então eu amo Freud por isso, né? A gente não pode ser um eliminador de sintoma. Isso financeiramente pode até ser legal, porque a pessoa sempre volta. Mas do ponto de vista efetivo, você tem que resolver aquele sofrimento, aquele conflito grave, né? Que chegou nesse ponto. E aí, ela vai lembrar de uma segunda cena, tá? Isolar o afeto e esquecer. É isso que a nossa mente faz. Por isso que a gente fala, não sei de onde vem. A pessoa está dizendo, eu não sei, você sabe o que é, né? E a pessoa está dizendo, não sei. Então, o que é isoladamente esquecer? A nossa mente, Freud vai dizer isso, vou falar nessas palavras, não vou usar termos muito técnicos. Tira o sentimento, então o quê? A rejeição, a culpa, né? Seja o afeto que for, o nojo, a angústia, e vai ficar só o sentimento e vai esquecer o que originou. Por isso que volta e meia, quando alguém diz para mim, lembrei do paciente, que eu acho muito legal, assim, eu uso nas aulas também, paciente que brigou com a mulher, que a mulher disse, você pegou a caneta? E ele ficou muito irado. E ele quase pulou nela. E aí eles trouxeram essa questão para o atendimento. E o que a gente foi entendendo no processo dele? Ele foi ele foi espancado pelo padrasto quando ele era criança, porque o padrasto disse que ele roubou uma coisa de casa e ele não tinha roubado. Então, toda vez que alguém perguntava, que sugeria, você pegou? Para ele, tá me acusando de novo. Era a dor dele lá daquele trauma. E a mulher, obviamente, não sabia, e nem ele sabia que era isso. Só vinha o quê? A ira, o sentimento, provar. E aí ele ficava batendo boca até provar. Ela dizia, tá bom, eu só perguntei. Então, o que a nossa mente faz é deixar o afeto e esquecer da onde começou. Então, por isso que esse processo é tão bacana. Segunda cena, o que ela lembra? Contador-chefe, né? Gostava, o vô, então, gostava muito das crianças, gostava mesmo. E um dia foi se despedir, beijou elas na boca. As duas menininhas, deu tchau, beijou na boca. E o patrão ficou muito bravo. E gritou com ele, não beija as crianças. Deu uma xingada lá, bem forte, e ela palpitou o coração, ficou muito mal. E nessa noite eles estavam fumando charuto. Foi aí que começou o cheiro do charuto. Vamos lá. Será que ela tinha visto ou percebido alguma coisa sexual que se for com essas crianças? Porque ela disparou, ela ficou muito mal. Quando ela lembrou dessa cena, ela ficou mal e ela disse que estavam fumando. Então ficou do meu nariz. Ou, se é possível, talvez, que ele tentou beijar ela na boca. Vamos ver quem acerta. O vô fazia isso e achava normal, beijou todo mundo na boca, foi nela também. Será que ela já tinha sido assediada por alguns dos homens que fumavam ali, se reuniam para fumar, e aí ela entendeu isso como sexual, e não era sexual do vô, mas ela já tinha passado por isso, ou aconteceu alguma coisa mais, isso foi tão traumático. O Freud traz isso como uma cena traumática. Quem quer aí dar o chute? O que vocês acham? Quem acha que sim para alguma dessas perguntas, por quê? O cara não tentava beijar ela. Porque pela época de Freud não é comum um homem beijar com uma criança na boca. Então não é uma coisa. Hoje ainda, você vê um pai beijando um filho, alguma coisa assim, mas eu acho que ele pode ter tentado beijar ela. Se ela guarda o cheiro também, sei lá. Eu acho que está mais associada a possibilidade de ter havido abuso das crianças. Por isso ela não queria ir. Era uma questão anterior, né? Porque se ele deve ir embora e achar que ela deveria ficar. Ou se fosse só ele, né? Ter tentado beijar ela e mais um motivo para ela não querer ficar naquele lugar. Ou também, como a Viviane falou, talvez as meninas não tivessem sido abusadas ainda, mas a possibilidade de serem abusadas e ela estar responsável pelos meninos. Quem mais? Ela não foi abusada, assim, foi um toque, um beijo, e esse senhor estava começando a fazer as mesmas coisas com as crianças. Ele não tinha nem feito, mas tem o mesmo processo, né? Vocês viram as possibilidades? Que sim, que as crianças foram abusadas, ou que poderiam estar na iminência, ou que ela foi e projetou isso, que as crianças também... Eu pensei outra coisa, Cláudia. Pode falar. Eu pensei assim, que quando ela viu ou que ela ouviu o grito, a questão do beijo, da cena do beijo, ela poderia ter colocado o desejo dela de ser beijada por ele. Olha isso! E como naquela época quase todos os homens fumavam charuto, provavelmente o patrão dela também.
Então, isso seria perceptível na hora do beijo. E era o desejo dela de ser beijada. E o que pode ter chocado ela foi o grito dele de não beijar, o que ela pode ter associado com a negação do beijo para ela. Então, assim, eu vi o desejo dela. Sei lá. O desejo de ser beijada, e como ele reagiu mal ao beijo, ela... Daí o cheiro, porque o cheiro que é o cheiro da maioria daqueles homens, né? E uma forma dela sentir que ele estivesse perto dela, sei lá, com aquele cheiro deles. Muito bom. O que eu acho disso? O que eu acho disso? Que eu conduzi vocês não é nada disso. Vocês caíram na tendência de eu falar sobre sexo, sexualidade, abuso. A maioria caiu aqui. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. E agora eu quero isso aqui, gravem, para se vocês querem se comunicar melhor. Vocês caíram, rodaram no exercício de interpretação. Olha só, primeiro, não projete seus maus resolvidos na história do outro. A gente faz isso. Se eu fui abusada, eu vou imaginar que tudo é abuso. Se eu fui violenta, se eu fui abandonada, eu vou projetar que é abandono. Se eu fui... sei lá, se tive um vô muito afetuoso, eu vou defender, vou dizer, nossa, ele faz isso com todas as crianças, eu vou defender o vozinho, a gente projeta. E o grande mal da interpretar, de ouvir alguém, é que a gente já está ouvindo, interpretando a partir da nossa história, dos nossos maus resolvidos. E a gente projeta isso, então cuidado. Oi, tio, eu tô fazendo um curso. Fui conduzindo aqui, mas eu posso instigar vocês a pensar qualquer outra coisa. Violência, abandono, e vocês iam, pode ser, não tinha pensado nisso. Olha como é sério. Que é mais fácil de responder escrevendo. Segundo, Você fazer isso. a história é do sujeito. Ele que precisa observar, contar e reinterpretar. O que quer dizer isso? Nós precisamos levar as pessoas a olhar elas para a sua história, porque elas que sabem. Freud diz que quem mais sabe da aprecia a pessoa mesmo. Então, quando eu boto a carroça na frente dos bois, já sei, é abuso. Já sei, ela tá sofrendo. Já sei, eu impeço a pessoa de ela reeditar a sua história, porque se tem questões inconscientes, ela precisa se dar conta disso. Eu não consigo a pau e corda, e aquela pergunta que eu fiz no início para vocês já tentaram convencer alguém do óbvio? Por que a pessoa não se convenceu? Porque ela precisa aprender a olhar para a sua história. Porque isso é libertador. A gente liberta alguém quando a gente ensina a pessoa a se olhar. Não quando eu sou o guru que tem que dizer o que eu tô vendo, como se ela fosse sempre infantilizada, né? E terceiro, não fique preso à história, ao enredo. O que quer dizer isso? O que acontece? A historinha da novela. O que é a historinha da novela? Que você já imaginou? Tô atendendo a Mari Farias. E ela vem e me conta lá o drama dela, que tá apaixonada, e que nessa semana ela iria falar com o cara, dizer o da Odessa. O Tugó é o amigo dela, e ela ia dizer, então, vou falar que eu tô gostando dele. Vai que ele tá também, né? A gente começa a namorar e tal, ela tá há anos nessa expectativa. Eu passo a semana pensando, e aí, o que será? Será que ela falou? Aí ela vem e ela começa a falar lá, a história da minha mãe, da minha família. E o cara, e aí, o que aconteceu, menina? Né? Eu lembro que tem uma paciente que ela ri muito, que ela fala assim, mais um capítulo da Netflix. Né? Ela brinca, ela fala, não, dá uma história. O que Freud, isso aqui são a minha interpretação com base na psicanálise, mas o que a gente entende aqui, né? Que a história, quem vai ter que dar conta é a pessoa. Se ela vai ficar na casa ou se ela vai embora, é ela que precisa decidir. Eu não acho nada. Eu acho que eu preciso ajudar ela nesse sofrimento de culpa, da decisão que precisa tomar. Muitas vezes é uma decisão difícil, mas eu não tenho que ser tendencioso a achar o que ela tem que fazer. A não ser caso de violência, né? Crime, eu sempre digo isso. Crime é cadeia, abuso é prender, pronto, não tem, a lei tá aí. Não é minha opinião, é a lei que tá aí. Fora isso, eu não tenho que achar. Né? Vem, sei lá, eu amo psicologia. Vem lá a Giane e fala, tu acha que eu faço psicologia? E ela tá toda nessa construção de carreira. E eu tô ali pensando, e aí, vai, é tão fácil, eu não acho nada. Eu acho que ela vai ter que dar conta. Vocês entendem? O que é ficar presa ao enredo? A gente tá mais preocupado com o que aconteceu na novelinha do que o que a pessoa tá vivendo. E aí a gente já perdeu a interpretação.